Oi, bom dia, que a paz do Senhor esteja sempre presente na sua vida. Hoje é quarta-feira, mais um dia de vida, mais um dia para você continuar acreditando. Mais um dia para você continuar agradecendo a Deus pela vida, pelo alimento, pelas vestes e por tudo que Ele tem nos concedido. É importante lembrar que Deus, Ele tem que estar como prioridade nas nossas vidas. Você sabia que Jesus ele subiu no Monte das Oliveiras para trazer uma informação que muitos não acataram, mas que você pode acatar, respeitar e procurar viver. Estar sempre na dimensão de Deus. Quando Jesus ele subiu no Monte das Oliveiras, ele pregou sobre muitas coisas maravilhosas. Ele falou sobre a sua vinda, ele falou sobre o fim dos tempos, o fim do mundo. E hoje nós estamos vivendo, pode-se dizer que no princípio de dores. O que são princípios de dores? São o começo de algumas coisas que irão acontecer, mas que esse começo, ele praticamente é nada para o que vai acontecer. Se a gente analisar bem a palavra de Deus e procurar viver sempre nos caminhos do Senhor, a gente vai entender, a gente vai ter visão. Visão de quê, Fernando? Visão de águia. É importante que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus todos os dias das nossas vidas. Vamos entender uma coisa: o mundo está indo de mal a pior. O mundo em massa, Fernando, não. O mundo que está sendo controlado pelo sistema do anticristo. Você vê que hoje em dia as coisas estão mudando tanto mesmo, que muitos estão se desviando dos santos e retos caminhos do Senhor. Se você for analisar lá em Tiago, está escrito uma passagem muito forte, que aquele que se constitui amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. E é assim que muitos cristãos estão fazendo hoje. Não estou aqui para apontar ninguém, mas falar a verdade. Por exemplo, existem muitos cristãos, assim como aqueles que não conhecem a palavra de Deus, e até conhecem, mas não estão nem aí. O importante é que nós temos que estar orando por essas vidas. Mas eu vejo que existem muitos cristãos, principalmente pastores, que estão indo atrás da glória que Satanás oferece. Quando Jesus ele subiu no monte para orar 40 dias e 40 noites, ele estava travando uma guerra espiritual. A Bíblia diz que quando Jesus estava no monte, o inimigo das nossas vidas apareceu por lá e tentou Jesus por 3 vezes. A primeira tentativa dele foi mandar que Jesus transformasse as pedras em pães. Mas veja bem, Jesus respondeu dentro da palavra: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bem, como o diabo tentou Jesus por 3 vezes e nenhuma dessas vezes ele conseguiu, a Bíblia diz que no final ele vai se afastar. Ele deixou Jesus. Isso quer dizer que ele não deixa de tentar. Ele deixou, mas ele estava sempre armando ciladas, sempre usando pessoas para levar até Jesus o conhecimento da incredulidade da raça humana. É isso mesmo. E então é dessa forma que está acontecendo hoje. O diabo ele está sempre bramando como leão, tentando, procurando a quem tragar. É importante que nós estejamos firmes, sempre na dimensão de Deus. Veja que o diabo tentou. E uma coisa que me chama muito a atenção é que o diabo ofereceu todos os reinos da terra, sendo que tudo é de Jesus. Aquilo que Deus abominava estava junto daquela glória que o diabo estava oferecendo para Jesus. Até porque a terra, a sua plenitude, tudo que existe é de Deus. Então o diabo estava oferecendo, Jesus estava com a palavra. Jesus estava fixado na dimensão de Deus, do seu Pai. Quando se trata da glória que ele ofereceu,
está falando do futebol, do jogo de baralho, do jogo de dominó, do vício, do pecado. Essa é a glória de Satanás, que ele queria trazer, ele queria lançar no mundo, e ele já tinha lançado, só que Jesus, com a palavra, ele manuseou a situação, e ele está trazendo para mim e para você esse ensinamento hoje. É importante que nós estejamos nos livrando das astutas ciladas do diabo. É importante que nós, como cristãos, estejamos sempre nessa linha de pensamento. Cuidado com você que está indo atrás da glória de Satanás. Que glória que é essa? É o pecado que está inserido no mundo, é o ódio, é a contenda, é a má amizade, a droga, a bebida, é o jogo, né? Olha que muitos questionam e dizem assim, olha, não está na Bíblia que o cristão não pode jogar bola e que é pecado. Tem coisa que não precisa estar escrito para você entender que é pecado. Assim como não está escrito que Jesus é médico, mas não precisa estar escrito para você entender que Jesus, ele é médico dos médicos, doutor dos doutores. Não precisa estar escrito. Basta você analisar as obras que ele tem feito na minha e na sua vida. Quando Deus, por exemplo, ele criou Adão, e depois de Adão, ele cerrando a costela e formando a mulher para colocá-los no paraíso e para governar. Adão para governar o paraíso, trabalhar, cuidar das coisas de Deus, e a mulher para governar a casa, ficar em casa, enquanto Adão estava saindo para cuidar das coisas de Deus. No final do dia, a Bíblia diz que Deus aparecia para conversar com Adão. E Adão ficava ali conversando com Deus. É isso que a gente tem que entender. Mas um certo dia, a mulher, observando que naquela árvore tinha algo diferente, e ela observando, enquanto ela observava aquilo que não era para ela estar observando, Satanás ficou sondando. Preciso entender o que é que ela quer. E no momento certo, Satanás joga o verde e a mulher cai na cilada de Satanás. O que acontece? Adão, por conta disso, se deixou levar e então caiu na lábia da mulher que Satanás tinha induzido e acabou pecando, e foram lançados de dentro do paraíso para trabalhar lá fora, mais distante, na terra. E é desse jeito que Deus está sempre nos ensinando. A gente tem que estar na dimensão de Deus, mesmo debaixo de luta, debaixo de contenda, debaixo de perseguições, a gente tem que confiar em Deus. A gente tem que confiar em Deus. E nós temos que entender uma coisa: depois da queda de Adão, o homem passou a estar debaixo da maldição. De tudo isso, a desobediência, ela só cresceu, a criminalidade cresceu, o pecado cresceu, a ruína cresceu, mas sempre teve aquele escolhido, aquele separado como Enoque. Enoque, ele foi chamado por Deus. Deus leva Enoque. Enoque, ele foi arrebatado da terra para o céu. É assim que nós temos que pensar. Sempre tem aquele que é diferente, aquele que não se prostra ao pecado, aquele que não se prostra à prostituição, à mentira, à jogatina, os cassinos de Satanás. Eles estão sempre na terra. E aqueles que estão indo em busca de tudo isso, pode sim estar perdendo a sua alma. E perdendo a sua alma, o sofrimento só vai aumentar, porque a vida, depois da morte, ela continua. E você que está tendo mau ensinamento, cuidado, abra os olhos.
Abra os olhos, porque Jesus está voltando na terra. E quando Jesus voltar, lembre que ele fez uma pergunta: será que quando eu voltar acharei fé na terra? Olha, Jesus está procurando aqueles que estão adorando a ele em espírito e em verdade. Quando o diabo ofereceu todos os reinos da terra para Jesus, ele estava oferecendo aquilo que não era dele, aquilo em que ele não tinha nenhuma dimensão, nenhuma administração. A sabedoria não estava na sua vida, até porque ele tinha perdido tudo quando ele desobedeceu a Deus. E ele quer fazer toda a humanidade pecar. Ele quer levar um terço da humanidade para morar nas profundezas infernais. Olha, abra o olho hoje. Ensine os seus filhos a amar a Deus. Jamais bote seus filhos para fora de casa, porque eles não querem obedecer. Procure conversar, procure ensiná-los, procure amar a palavra de Deus enquanto é tempo. Aquele jovem, quando saiu da casa de seu pai e foi procurar vida regalada, ele caiu no meio do pecado, da prostituição, no meio das meretrizes. Mas um dia ele se arrependeu e voltou. E para aqueles que se arrependem e voltam, você pode analisar que tem a bondade de um pai que ora, a bondade de um pai que está sempre presente, sempre abraçando. Antes que o mundo abraçasse aquele jovem, quando saiu da casa do pai, o filho pródigo, o pai tinha abraçado primeiro. Se ele não tivesse abraçado o seu filho, é claro, ele não iria voltar jamais. Lembre, o primeiro abraço é de Deus, o segundo é seu. Dê um passo à frente. Você não souber administrar, se você não souber administrar a sua casa, tem sempre uma palavra de justiça para o seu filho, para a sua família. E isso não irá bem. Mas se você tiver nessa dimensão de ensinar sempre a justiça, sem acusar, você terá vitória. A sua casa será salva. Lembre, sendo você um verdadeiro cristão, será salvo você e toda a sua casa. Paz do Senhor Jesus.